Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao Direito e Inclusão. E a gente está aqui hoje a pedidos, muitos pedidos. Boa tarde, Letícia. O pessoal está entrando. E a gente está aqui a pedido do pessoal para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas últimas notícias aí com relação à ampliação, né, do rol da ANS. Nós tivemos aí uma reunião ontem e logo após essa reunião nós tivemos aí a confecção de alguns documentos que foram publicados hoje, né, que foram aí apresentados para o pessoal oficialmente hoje. E a gente convidou a doutora Mariane Guimarães, procuradora da República, para estar explicando para a gente o que está acontecendo nesse nosso Brasil, tá ok? Eu vou chamá-la aqui. Vamos ver, cadê a dona? Só um minutinho. Vamos ver aqui, cadê a doutora Mariane? E desde já agradeço aí a participação, Adriele do Rio de Janeiro, Letícia de São Paulo, muito obrigada, Mara do Espírito Santo, que bacana ter vocês aqui, doutora Fernanda de Goiás, dona Terezinha, todos aí sejam muito bem-vindos, aguardando aqui a doutora Mariane entrar, tá? Pra gente já poder dar início a essa live tão esperada, né? Deixa eu chamá-la aqui. Deixa eu ver se eu já a vejo aqui, pessoal. O Álvaro tá aqui, Damiana, Luziene, Bruno, Adriele, Isa, Guacira, sejam todos muito bem-vindos. André, Carla. Vamos lá, só um pouquinho. Vamos ver se a doutora Mariane entra aqui. E essa questão dessa ampliação do rol, né, pessoal, ela mexe com todo mundo. Ela mexeu com a comunidade, né, PCD. Nós temos aí autistas sendo contemplados e aquela dúvida, será que vai valer para outras deficiências também? Outra dúvida, né, que o pessoal tá aqui é a respeito do CID. Poxa vida, eles falaram de CID 10, mas não tá valendo o CID 11, e agora, como é que eu faço? Então, a gente vai poder aí tirar todas as nossas dúvidas, tá ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu acho a doutora Mariane. Só um minutinho, pessoal. Ok, ela disse que acabou de entrar. Então, vamos lá. Deixa eu achá-la aqui pra gente. Achei, doutora. Ok. Convidando para participar. Aí está ela. Boa tarde, doutora Mariane Guimarães. Que honra poder ter a senhora aqui conosco para estar tirando as nossas dúvidas a respeito desse assunto que nos últimos dias tem sido o mais aclamado aqui no nosso inbox. Muita gente querendo saber o que está acontecendo e nós decidimos ir na origem, né? E eu acho que a origem ela começa alguns anos atrás com relação a essa decisão, principalmente publicada hoje, e que tem tudo a ver com os pleitos aí do Ministério Público Federal. A doutora Mariane, ela é procuradora da República, né? E ela atua, deixa eu olhar aqui na minha cola, ela atua como coordenadora do grupo de trabalho do consumidor da terceira Câmara da Procuradoria-Geral da República. E a doutora Mariane, ela tem toda uma história, né? Nós já fizemos live aqui com ela, a respeito da ilimitação de sessões no tratamento de pessoas autistas. E agora ela está aqui para comentar com a gente como que vai ser aí, como que vai funcionar diante dessas novas resoluções da ANS, diante de um novo comunicado da ANS, como que vai funcionar a nossa... A doutora caiu aqui.
Vamos ver aqui se eu consigo de novo. Como que vai estar funcionando, né, a cobertura dos tratamentos pelos planos de saúde. Ok? Então, vamos lá. Doutora Mariane entrou. Oi, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Fico muito honrada aí com o convite. Parabéns, Tatiana, pelo trabalho maravilhoso que você tem feito em benefício das pessoas autistas e também ao direito e inclusão, pelo trabalho maravilhoso de toda a sociedade aí que tem se movimentado a favor da melhoria, né, das garantias das pessoas autistas. Obrigada, doutora. E, doutora, para início, né, vamos começar com uma pergunta que o pessoal está fazendo o tempo inteiro aqui para gente. Né? O pessoal está curioso, querendo saber, mas essa ampliação do rol da ANS, ela é com relação apenas aos autistas? E por que é somente com relação aos autistas? Eu acho que aí cabia, inclusive, a gente fazer um histórico, né? Desde a ação civil pública que foi aí apresentada pela senhora alguns anos atrás. Bom, essa luta é uma luta que o Ministério Público Federal encampou desde 2019, quando nós fomos provocados pela doutora Viviane Attalá, que é mãe de uma linda criança autista de 5 anos de idade. Ela trouxe a vivência dela como mãe, como juíza federal, e, embora a questão pessoal dela já tivesse sido resolvida, ela, né, quis que a gente abraçasse essa questão nacionalmente para poder trazer melhorias aí de políticas públicas para toda a comunidade. Naquela ocasião, então, eu ajuizei uma ação civil pública em Goiás, obtemos sentença favorável com efeitos apenas regionais. O autor dessa belíssima decisão foi o doutor Jesus Crisóstomo, que teve essa sensibilidade, mas na época, por conta de uma discussão do Supremo sobre os efeitos territoriais da coisa julgada, ele foi obrigado a dar efeitos apenas regionais, âmbito nacional. Então, dessa sentença, a gente apelou para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pedindo amplitude nacional, e hoje, como essa questão está superada, porque o Supremo já entendeu, né, que a ação tem efeitos nacionais, a gente acredita que muito em breve o tribunal vai julgar esses efeitos nacionais. Só que, paralelamente a isso, enquanto a apelação não era apreciada pelo tribunal, a gente continuou atuando extrajudicialmente, porque a gente entendeu que a questão era muito urgente e que não podia ficar aguardando um pronunciamento judicial, que às vezes no tribunal é um pouco mais demorado. Então, eu sou coordenadora do grupo de trabalho do consumidor da PGR, da Terceira Câmara, e o Dr. Hilton é coordenador do grupo de trabalho de plano de saúde. Juntos, nós fizemos uma recomendação para a ANS, que foi a primeira recomendação, solicitando que ela, de ofício, desse esse efeito nacional à sentença de Goiás, que já tinha dado amplitude regional, dizendo o que essa sentença dizia? Que as sessões de terapia comportamental, fonoaudiólogo e de psicologia comportamental fossem não dadas de forma ilimitada, como todo mundo diz, mas que fossem limitadas apenas pelo profissional médico daquele paciente. Ou seja, só o profissional médico que atende o autista é que tem condições de limitar a quantidade de sessões que ele acha que para aquele caso específico é o mais coerente. Até porque a gente está falando aqui de um transtorno de espectro autista, em que nós vamos encontrar pessoas que estão no grau mínimo do transtorno e pessoas que estão no grau máximo. E a depender dessa avaliação médica, a quantidade de sessões caso a caso pode dobrar até de um paciente para outro. Então, a gente conseguiu essa vitória, essa primeira recomendação foi acatada e ela derivou no comunicado número 92 da ANS, que está vigente desde o ano passado, que comunicou, né, a todos os da edição da Resolução 486, os planos deveriam obedecer o que o profissional médico prescreveu, não limitando por conta própria essas sessões. Ocorre que houve uma falha de comunicação
na divulgação dessa comunicação. Ela não alcançou a sociedade brasileira com a eficiência que ela deveria ter sido alcançada. E os tribunais começaram a gente começou a pesquisar julgados a favor e contra o que a própria ANS tinha determinado, por falta de conhecimento do próprio magistrado e muitas vezes até do membro do Ministério Público que atuava naquele processo concreto desse comunicado da ANS. E isso criou uma confusão jurídica muito grande que desagou no STJ. E no próprio STJ, a terceira e a quarta turma agora julgaram, né, embargos divergentes, numa questão de turma, que não tem efeito vinculante, que não tem efeito repetitivo, não tem efeito erga omnes. Mas a gente percebe que os próprios magistrados, nos votos, não tinham muita clareza do que eles estavam decidindo, por falta mesmo da ANS tornar isso mais claro, porque são questões muito técnicas, para quem não é médico, né? Você falar em CID, em código, para um profissional que não é da área médica, não é fácil. Então, assim, eu entendo o esforço que os ministros tiveram de julgar a questão, mas só o ministro Salomão teve a brilhante ideia, né, de ressalvar no voto dele de divergência que a questão autista estava fora do julgamento da turma, porque ela já estava abraçada pela resolução da ANS. Isso passou batido. Então, assim, a própria comunidade jornalística, quando foi anunciar a decisão dos ministros, não entendeu o voto do ministro Salomão, ficou uma coisa pouco clara para a sociedade. Então, a gente percebeu que faltava uma segunda recomendação para a ANS para que ela tornasse bastante clara, até porque o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele determina que é um direito de todo consumidor a informação clara, cristalina e adequada do produto que ele está adquirindo. Então, se um plano de saúde, se você está contratando um produto que é um plano de saúde com a sua seguradora, você tem o direito garantido pelo CDC de que a seguradora te dê de forma muito clara e cristalina o que você tem direito com aquela contratação. E isso é uma coisa que a gente até precisa falar mais para frente na live, separar o que é contratar plano com coparticipação e sem coparticipação. Mais para frente a gente vai tratar dessa questão. Mas aí, voltando para essa questão, para essa evolução histórica aí, a gente, então, fez uma nova recomendação que foi prontamente atendida. No mesmo dia que a ANS recebeu, ela entendeu a importância do que estava sendo pleiteado pelo Ministério Público Federal, fez uma reunião extraordinária e votou a edição de um novo comunicado, que foi publicado hoje, que é o comunicado número 93, e uma nova resolução, que é a 593, salvo engano. Acho que é 95... O comunicado é o 95 e a resolução é a 539. É, 539, exatamente. O comunicado é 93 e a resolução 539. E nesse comunicado ela torna mais claro o que faltou na primeira resolução e que foi um gancho muito utilizado pelos planos de saúde para se furtar ao cumprimento do que foi determinado pela ANS. Que é inclusive, doutora, na prática, o que aconteceu depois disso? A gente começou a perceber aí uma onda de negativa de cobertura no tratamento. A gente recebeu muitas reclamações aqui que os tratamentos estavam sendo simplesmente negados. Exatamente. Qual era o gancho que os planos de saúde, muito inteligentemente, perceberam? É que um dos pedidos do Ministério Público Federal nessa ação, e que não foi apreciado pelo magistrado, porque ele entendeu que ele não poderia se sobrepor à agência regulatória, era que a ANS editasse um protocolo de atuação, para que os planos pudessem seguir aquele protocolo. E essa ausência do protocolo e essa ausência do reconhecimento oficial da aba como um método, né, de terapia que é cientificamente comprovado, inclusive com estatísticas e revistas científicas em todo o mundo,
faltava esse reconhecimento nacional pela nossa agência regulatória de que ele é um método científico eficaz. E esse era um argumento que os planos de saúde usavam muito, né, nos debates judiciais e que alguns deles conseguiam convencer os magistrados disso. Com essa nova resolução que saiu agora e com esse novo comunicado, o grande avanço foi que a ANS finalmente reconheceu a aba como a metodologia mais eficaz para o tratamento do autismo. Porque o que é o autismo? É uma falta de habilidade cognitiva de comunicação social. Então, através de intervenções orientadas por um psicólogo versado em terapia comportamental, ele vai desenvolver nesse paciente habilidades cognitivas que o tornem muito próximo de uma pessoa neurotípica. 90% dos casos, se houver um diagnóstico precoce, idealmente entre os 3 e 5 anos de idade, e uma terapia muito bem supervisionada, com a quantidade de horas necessária para o perfil daquele paciente, esse paciente, em 90% dos casos, ele vai se desenvolver como um adulto com habilidades cognitivas muito próximas de uma pessoa normal. É claro que não tem cura, ainda não há cura para o autismo, mas ele pode trabalhar, ele pode ter capacidade civil, laborativa, ele pode retribuir para a sociedade e dar menos custeio o plano de saúde na vida adulta. Isso é muito importante que o plano de saúde entenda. Ele faz um investimento inicial para ele não ter que investir a vida em toda nesse paciente. Sim, e é interessante, doutora, até a gente deixar claro aqui para o pessoal que o Ministério Público Federal ele pediu para que constasse, né, o termo terapia ABA na resolução, como de fato está constando na resolução 539, e ele diz que o plano ele vai ter que fazer a cobertura, né, daquela situação em que o médico prescrever determinado tratamento. E aí, que tratamento que entra aqui? No que pese o fato de estar aqui terapia ABA, mas parece que ficou mais aberto. Isso quer dizer que, porventura, a gente pode ter incidência aí de terapias que não têm comprovação, que não têm evidência científica, a partir do momento que ela seja prescrita por determinado médico? Pois é, essa é uma questão muito, muito sensível e que eu acho que a própria comunidade médica é que vai ter que avançar nessa discussão, porque ela perpassa a questão jurídica e vai para uma avaliação médica. O que é a minha primeira avaliação de uma coisa que é muito nova e que a própria agência precisa esclarecer? É que o médico especializado, né, versado em ABA, ele tem melhores condições de avaliar caso a caso terapias que funcionem para aquele paciente. Vamos dizer, por exemplo, que um determinado paciente ele tem uma facilidade muito grande cognitiva para música ou para matemática. Então, para aquele paciente, um tratamento ABA associado a uma musicoterapia pode trazer ganhos significativos para a progressão daquele paciente. E isso, caso a caso, só o profissional médico com mestrado, doutorado em ABA, né, com especialização em ABA, é que tem condições de avaliar, porque talvez a musicoterapia para o outro paciente que não tem afinidade musical não vai funcionar. Então, é muito difícil a gente, como profissional do direito, estabelecer essa limitação. O que eu trago é uma reflexão de que esse cuidado que o profissional médico precisa ter de não generalizar demais. Porque o pai de uma criança autista, como todo pai, ele quer o melhor para o seu filho. Então, às vezes, na angústia de buscar uma melhora mais rápida, assim, leigamente de buscar um milagre para o seu filho, ele pode pleitear N terapias, que às vezes, no caso concreto, não tem evidência científica nenhuma de que aquelas terapias tragam ganhos significativos para a melhora daquele paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, analisar com grãos Salles essa questão, para que o plano de saúde também amanhã não sofra, né, um desequilíbrio atuarial muito grande e isso impacte, porque a gente sabe também que um plano de saúde ele tem uma cesta atuarial. Ele
cuida do paciente com base nas mensalidades que ele arrecada de todos os outros associados. E isso tem uma conta matemática que precisa fechar. Por isso é que a gente olha assim com uma certa preocupação, e eu acho que a própria comunidade médica vai saber avaliar, né, de maneira mais técnica e eficaz quais são os tratamentos que eles poderiam associar. Em princípio, o que a ABA reconhece oficialmente é a terapia comportamental, associado a um trabalho de fonoaudiólogo e a um trabalho de terapia ocupacional. Sim, doutora, ótimo. E como seria importante se o nosso judiciário tivesse esses esclarecimentos que a gente está tendo aqui agora? Talvez a gente tinha evitado tantas perdas, né? E aí, doutora, agora a gente tem, então, um comunicado, né? Esse comunicado 95 que foi publicado hoje, dizendo aí que esse tratamento, ele não pode ser suspenso. Então, a ANS está avisando para esses planos de saúde que eles não podem suspender o tratamento de quem está tendo o tratamento. Mas a gente está falando de quem já conseguiu, né? Será que a partir de agora, com essa nova posição da ANS, nós teremos aí judicialmente, né, mais pessoas conseguindo? Porque até semana passada nós recebemos aqui várias mensagens de pessoas dizendo que alguns tribunais estavam simplesmente extinguindo o feito, negando e dizendo, olha, o rol é taxativo, de acordo com o entendimento do STJ, e nega o tratamento. E agora, daqui para frente, a gente vai ter um impacto com relação a isso? Olha, esse trabalho que as associações de pais e mães de autistas, que essa associação que você também participa, que é o Direito à Inclusão, o seu próprio trabalho, que é admirável, essas lives que a gente faz, elas têm uma missão fundamental de levar para a comunidade, né, para a sociedade que é leiga, essa informação, que ela é muito importante. Cabe a cada membro do Ministério Público Estadual, e a gente já provocou o CAU Saúde para que faça essa divulgação, também que divulgue internamente entre os promotores de todos os estados esse comunicado, porque ele precisa chegar no operador de direito e também precisa chegar nos pais, para que os pais possam se o seu pai não sabe nem que ele tem o direito, como que ele vai buscar esse direito, né? Então, essa divulgação, ela é muito importante. E eu, ontem à noite, conversei pessoalmente com o presidente da ANS, que gentilmente me atendeu, e ele se comprometeu que a ANS vai fazer também um comunicado cidadão, que ele já pediu à sua assessoria de imprensa, que façam o que ele chamou de comunicado cidadão, que é um comunicado numa linguagem menos técnica, menos CID, código, e mais informação em português acessível, né? Acessível, e que ele diz que vai fazer esse trabalho também, e a gente está divulgando, e assim, parabéns para as associações que estão viralizando isso, que estão divulgando, porque o primeiro ponto, o pai e a mãe têm que ficar atento a seu filho. Se ele percebe precocemente que a sua criança tem um comportamento que diverge um pouco do padrão, levar no médico, correndo. Isso aí é muito importante. Segundo, procurar se informar da Defensoria Pública do seu município, no Ministério Público Estadual do seu município, até no PROCON, se for preciso, sobre os seus direitos. Gente, nem precisa ajuizar ação, porque o comunicado da ANS, ela já é um título executivo. Basta você procurar a Defensoria Pública. Presta atenção nisso, gente. Repete, doutora. Levar o comunicado e falar assim, olha, doutor, oficia o plano de saúde que ele está desobedecendo uma ordem direta da Agência Nacional de Saúde. Aí, com um simples ofício, o promotor ou o defensor público, ou até o membro do PROCON, ele faz um ofício, o plano acata e resolve. Que dificilmente um plano de saúde agora, diante dessa clareza, desse novo comunicado, ele vai desobedecer. E se acontecer, aí sim, aí diante de uma recusa expressa do plano, levar ao Ministério Público para que ele tome
as providências judiciais cabíveis, que aí ele vai executar, na verdade, ele vai entrar com a ação, ele vai estar com a execução, porque eu entendo que isso é um título executivo, né? Existe uma determinação, assim, no meu entendimento, claro que é um entendimento pessoal meu, né? Mas eu acho que não precisa de você entrar com a ação para ganhar um direito que a ANS já assegurou. Você só precisa fazer que o plano cumpra sob as penas da lei. Doutora, achei muito interessante a senhora tocar no assunto das associações, dos movimentos, né? A gente percebeu aí de fevereiro para cá, em especial, uma grande movimentação de pessoas, né? Correndo atrás dos seus direitos, várias pessoas se dirigindo até Brasília, fazendo manifestações, e eu quero cumprimentar todas essas pessoas que se dignaram aí, né? Tá representando tão bem toda essa comunidade que necessita de tratamento. E pensando nessas pessoas, é claro que lá nós tínhamos pessoas lutando por cobertura de tratamento, tanto para autistas, como para paralisia cerebral, síndrome de Down, doenças raras, câncer e tantos outros. E eu queria saber da senhora o seguinte, é uma pergunta assim, que também a gente está recebendo aqui o tempo inteiro, desde ontem, né? Desde que a gente avisou que a gente ia fazer essa live hoje. E todo mundo perguntando se vai ficar gravado devido ao horário, todo mundo trabalhando, né? Vai ficar gravado, gente, para assistir depois que sair do trabalho, né? E me diz uma coisa, como que fica a situação daqueles que não são autistas? Porque a gente teve uma ampliação do rol para tratar dos autistas, que isso, inclusive, vem lá de trás, oriundo de ações bem anteriores a essa discussão. Né? Mas e o pessoal com síndrome de Down, o pessoal da paralisia cerebral e outras deficiências, outras doenças raras, doenças crônicas, como que fica esse pessoal? Pois é, essa é uma questão muito importante. Eu já questionei o presidente da ANS e estou aguardando uma resposta formal dele a respeito disso. Ontem, por telefone, ele deu a entender que essas outras deficiências estariam abarcadas pela recomendação dele, pela resolução e pela comunicado número 95. Ele deu a entender isso. Só que hoje, lendo mais atentamente, né, a resolução que saiu, o que acontece? A gente precisa explicar para o leigo como funciona. Toda doença ela é codificada em um CID. Atualmente, o CID que funciona no Brasil, que está vigente no Brasil, é o CID-10. No mundo, já houve uma progressão para o CID-11, mas no Brasil, o Ministério da Saúde ainda não reconhece oficialmente o CID-11, muito embora por lei, ele deveria ter entrado em vigência agora, dia 1º de junho de 2022, mas o Ministério da Saúde ainda não fez a tradução oficial do inglês para o português, e já passou o prazo, né, que seria 1º de julho agora, mas o Ministério da Saúde ainda não reconheceu. Então, a ANS, como ela acompanha as diretrizes do Ministério da Saúde, ela também entende que ela não pode fazer uma resolução com base no CID-11 até que o Ministério da Saúde bata esse martelo. O CID-10, ele tem códigos, como o CID-11 também tem. E para o autismo, existe um código específico, que é o código 84, que é o dos transtornos globais de desenvolvimento. Está disposto no código F84 do CID-10. E a resolução, ela só falou desse código. E para os outros transtornos, que são o caso da síndrome de Down, por exemplo, o código é o Q90. E no caso da paralisia cerebral, o código é o G80. Exato. Ou seja, por uma questão técnica, de terminologia, que a sociedade nem tem a obrigação de entender, ficou uma brecha jurídica para que os planos de saúde se neguem a acatar com certeza, o tratamento, porque esses códigos não estão abrangidos na nova resolução. Essa é uma preocupação também do Ministério Público, e a gente já questionou, em conversa ontem com o presidente, eu já trouxe essas considerações, ele primeiramente disse que estava tudo incluído, mas depois, estudando melhor, né, a gente recebeu até uma provocação do Direito à Inclusão, trazendo os códigos que a gente já repassou para ele informalmente,
por WhatsApp, estamos aguardando ele responder, mas vamos, semana que vem, provocá-lo formalmente através do GT, por meio de um ofício, para que isso fique formalizado, né? Para que ele deixe bem claro quais os códigos que estão abraçados pela resolução. Se prevalecer o que ele me disse por telefone, com certeza vai haver um aditamento a essa resolução e ele vai abraçar os novos códigos. Eu torço para que esse seja o entendimento oficial da agência. Ótimo. Então, no que pese o fato da gente ter uma resolução hoje que fala só no código F84 do CID-10, a gente espera que outros sejam, sim, igualmente aí abarcados. E, então, é aguardar essa manifestação formal da ANS acerca da questão da síndrome de Down, paralisia cerebral e outras demandas. Exatamente. Reforçando que vale para essas outras doenças o mesmo pressuposto. Tem que haver tratamentos com respaldo científico, que foi nesse sentido que o STJ decidiu, e é o sentido que a ANS também vem caminhando. No caso do autismo, por que foi mais fácil? Havia já um protocolo da Conitec definindo, né, as diretrizes para o tratamento no SUS, e havia já essa metodologia, né, da ABA, que é um consenso mundial, que é uma evidência científica respaldada, né, em estudos científicos mundiais, que faltava só o Brasil aderir. Então, para o autismo, a vitória foi mais fácil de ser alcançada, porque a gente preenchia os dois pressupostos que o próprio STJ ressalvou nos seus votos. Quer dizer, o rol ele é taxativo mitigado. E as duas exceções que o STJ discorreu nos seus votos, o autismo preenchia. Então, a gente espera que a ANS tenha essa sensibilidade, mas não é qualquer terapia. Então, nesses casos também, a gente vai ter que buscar terapias com evidência científica comprovada. Acho que isso, inclusive, responde o que a Letícia Lefebvre, do Crianças Especiais, está aqui perguntando, né? E o rol exemplificado, como é que fica? Né? Doutora, a gente teve aí nos últimos dias, e outras pessoas também tiveram aí essa cobertura negada no judiciário, negada pelo judiciário. A partir do momento que nós temos essa resolução da ANS, nós temos esse comunicado, mesmo essas pessoas que tiveram essa cobertura negada no judiciário, elas vão poder ter essa cobertura? Com certeza, elas têm que pegar esse comunicado 95 e essa resolução que foi publicada hoje, pedir ao seu advogado, defensor público ou Ministério Público Estadual que faça uma juntada dessa documentação em juízo para que o juiz reavalie a decisão. Com certeza, o juiz pode, de ofício, né, o Código de Processo Civil, dar ao juiz o instrumento legal de reavaliar de ofício. Eu espero até que os juízes que tenham essa sensibilidade nem esperem essa provocação, façam essa reavaliação de ofício. Aos que não o fizerem, podem e devem ser provocados, né? Eu oriento que o façam, até para que tenham mais rapidez nessa decisão, para que consigam mudar essa decisão judicial. E em casos em que já houve trânsito julgado, gente, cabe ação rescisória, é fato novo. Exato. Lei nova disciplinou a questão. Então, não tem, tem solução jurídica para todos os casos. É procurar os seus direitos junto à Defensoria Pública Estadual mais próxima ou ao Ministério Público Estadual mais próximo. Ótimo, doutor. E aquela pergunta que não quer calar, né? Como é que vai ser feita essa fiscalização, né? Alguém fiscaliza a ANS fiscaliza a operadora? Como que funciona? Qual que é a dinâmica que a gente vai ter que estar aí atento? Bom, eu queria aproveitar essa pergunta sua para entrar numa outra questão também que eu acabei não falando na live anterior, porque é tanto assunto que eu acho que isso é muito importante a gente falar nessa live. Gente, tem uma discussão judicial muito travada aí pelos tribunais sobre a questão da coparticipação. Se você contrata um plano de saúde sem coparticipação, você tem direito ao atendimento integral sem ter que pagar mais por isso. Isso está previsto contratualmente no seu plano. Agora, se ao contratar o plano,
você aderiu à coparticipação, ou seja, você concordou em troca de pagar uma mensalidade mais barata, que em qualquer tipo de doença que você precisasse usar o plano, você teria que fazer uma coparticipação. Então, essa coparticipação vai ser devida de acordo com a classificação médica de valores, que existe uma classificação médica, que ela dá X valor para cada procedimento. Isso eu queria dizer, porque na outra live eu acabei esquecendo, e alguns juízes estão decidindo, no meu ver, equivocadamente, no sentido de obrigar o usuário a fazer essa coparticipação, mesmo que não haja previsão contratual, porque entendem que as sessões são muitas, que impacta muito o plano, e aí ele inova em cima de um pacto, que existe uma expressão latina que diz pacta sunt servanda. O que foi pactuado é lei, tem que ser observado pelas partes. Eu queria só fazer essa brecha antes não, da gente ótimo. responder Falar a de sua pergunta. fiscalização. Mas eu vou aproveitar aqui e vou fazer uma consideração. A gente vê da maioria dos contratos aí, né, de adesão, né, que a gente assina com os planos, que quando a gente tem a situação da coparticipação, ela geralmente é relativa ali a atendimento de consulta médica. Tanto é que nos exames a gente nem paga coparticipação. Isso é muito comum, a gente vê em grande parte desses contratos. Então, para ter essa coparticipação, tem que ficar muito claro ali em que vai, né, ter coparticipação, porque o que mais a gente vê são coparticipações, mas em consultas médicas e não em terapias, em atendimento ambulatorial, né? Exatamente. Então, a orientação que fica aqui, olha, quem tem plano com coparticipação, consulta um advogado, se não puder pagar, consulta um defensor público, leva o contrato e pede orientação, para não ser passado atrás pelo seu plano de saúde. Exatamente. Agora, voltando à questão da fiscalização, essa fiscalização, o Ministério Público Federal ele só tem competência para fiscalizar a agência reguladora. Isso Sim. É uma disposição constitucional. É o que a gente fez agora. E a gente vai continuar sempre atento e cobrando, né, da ANS que se atualize e tudo. Mas a fiscalização de formiguinha no plano de saúde, essa tem que ser feita pela Defensoria Pública, pelos PROCONs, pelos órgãos de defesa do consumidor e principalmente pelo Ministério Público. Então, tem que ser cobrado no seu município, no seu bairro, na sua região, no seu plano. Ele é um plano municipal, procura o promotor, procura o defensor público. Ele é regional, isso é de atribuição estadual. Então, Ministério Público Estadual, né, que deve Exatamente. ser aí não acionado. É o Ministério Público Federal. Exato. Aí, pontualmente, tem que levar o caso concreto para o Ministério Público Estadual, porque aí ele vai verificar por que aquele plano que está atendendo uma micro-região, uma macro-região, não está cumprindo o regulamento da ANS naquela região. Isso é muito importante que vocês entendam, né, que a atribuição é estadual, não é federal. A gente, é claro, vai estar aí sempre atento aos feedbacks das associações, porque se o motivo for falta de clareza, a gente procura a ANS de novo e tudo. Mas essa parte da fiscalização, ela é do promotor local, do agente local que está responsabilizado por defender o consumidor. Ótimo. Doutora, então, voltando só na questão das outras deficiências, doenças crônicas, doenças raras, a senhora falou agorinha que a gente está aí aguardando uma resposta formal da ANS para a gente saber se esse pessoal aí vai ser contemplado ou não, porque ficou parecendo que foram só os autistas mesmo, né? Então, se por acaso realmente eles vão fazer um aditamento, né? Maravilha. Mas existe hoje, né, por parte do Ministério Público Federal, alguns procedimentos com relação a outras deficiências? Muito importante essa pergunta sua, porque, na verdade, eu já até fui informalmente provocada por mães de pessoas com outras deficiências. E por que eu não instaurei um procedimento? Porque a Defensoria Pública Federal já se antecipou e ajuizou uma ação. Existe uma ação em curso da Defensoria Pública Federal pleiteando que esses mesmos direitos que foram garantidos aos autistas sejam concedidos
a essas outras pessoas com deficiências mentais. Informação então, como ela já importantíssima. tem, como a defensoria já é a promotora natural, eu posso depois te passar o número do processo para você divulgar, ou não Sim, agora, imediatamente eu teria que fazer uma pesquisa rápida aqui, mas eu tenho o número da ação para vocês acompanharem. ela é aberta, né? Então, todo mundo pode exatamente. acompanhar. Exatamente. Como a Defensoria Pública já é a promotora natural, ela já tem a prevenção nacional, né, nessa ação civil pública. Ao Ministério Público caberá intervir como fiscal da lei, certamente o faremos, para se posicionar como fiscal da lei no interesse da proteção do hipossuficiente. Mas já está judicializada a questão e certamente a gente torce para que encontremos aí um juiz federal tão sensível como foi o doutor Jesus Crisóstomo e que tem esse olhar empático também nessa causa tão importante que aí foi promovida pela Defensoria Pública. Ótimo, doutora. A gente vai querer sim o número desse processo para a gente poder estar acompanhando. E eu já quero agradecer a sua presença por ter disponibilizado esse tempo para a gente, para tirar essas dúvidas, porque a sociedade ela precisa saber, né, com clareza, como que as coisas funcionam, o que vai acontecer, o que tem sido conversado, e não se desesperar, né, porque as coisas vão se alinhando. E eu vou abrir aqui para a senhora fazer as suas considerações finais. Ah, tá ótimo. Se você me der 30 segundos, eu estou procurando o número da ação. Você quer que eu fale agora ou te mando depois? Pode me mandar depois que eu faço uma postagem então tá. para o pessoal poder procurando ela aqui no meu celular. Pois é, bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, gente. Eu acho que a gente debater esse assunto tão importante, ele é fundamental. A gente acabou não falando aqui porque é tanto assunto que uma live seria insuficiente. Teremos outras oportunidades. Teremos outras oportunidades. Mas como eu tratei na live anterior, os Estados Unidos já têm uma prevalência de 1 para 44 autistas em crianças de até 8 anos. Gente, isso é muito sério. 1 em cada 44 crianças americanas foi diagnosticada com autismo, fora as que não foram diagnosticadas. Se a gente transportar essa prevalência para o Brasil, a gente vai chegar aí a pelo menos 2%, 2 a 3% da população brasileira não diagnosticada ou mal diagnosticada com autismo, que está fora da política pública, sem tratamento, sem atenção do SUS, das operadoras de saúde. Então, é muito importante que a gente leve esse debate para toda a comunidade, que nós, pais, fiquemos atentos aos nossos próprios filhos, porque com 6 meses de idade, um pai e uma mãe mais atenta já começa a perceber sinais. Eu tenho um relato de uma mãe de uma criança autista que detectou aos 6 meses de idade que a sua filha era autista, porque ela era uma criança muito boazinha, não chorava à noite para trocar fralda. Aqui também foi assim. Não dava trabalho, ela era a melhor criança do mundo. Então, assim, ela falou assim, gente, não é normal, criança chora quando tem cólica, criança chora quando tem fome, criança chora quando faz xixi. Isso é um sintoma. Desconfie se a sua criança for boazinha demais. Isso não é um bom sinal. Então, destoou das coleguinhas, dos filhos das outros amigos, leve imediatamente num pediatra, procure um profissional de terapia comportamental, leve o relato, porque quanto mais cedo esse diagnóstico for feito, maiores são as chances dessa criança vir se desenvolver na vida adulta como uma criança praticamente neurotípica. Isso é muito importante. E, de outro lado, os órgãos públicos se sensibilizarem de que esse tratamento tem que ser oferecido. Não adianta eu ter a sensibilidade se na minha cidade não tiver um profissional especializado em aba. Então, as universidades têm que se engajar nesse movimento, têm que oferecer os cursos. Os profissionais, os psicólogos têm que buscar essa formação, porque não é qualquer psicólogo, ele tem que ser especializado em terapia comportamental, que é uma área da psicologia que trata do comportamento, né? De uma distorção desse comportamento que pode ser melhorada através de exercício, de técnicas terapêuticas, e que a gente também, e que os planos de saúde contratem esses profissionais.
Isso é muito importante. Quer dizer, não é só a gente dar a lei, a gente precisa de uma cadeia de esforços coletivos para que a gente possa alcançar esse resultado. O caminho está só começando, hoje é o dia de celebrar. O Ministério Público Federal está muito feliz, a gente solidariza com a comunidade autista, mas a luta continua. A gente vai continuar. Porque nós temos ainda muitos ainda para conquistar isso, né, doutora? Pela frente ainda, exatamente. Exatamente. Tem muita gente aí, o pessoal da síndrome de Down, o pessoal da paralisia cerebral e tantas outras aí, deficiências, doenças. A gente continua correndo, mas esse abriu um precedente muito importante para todo mundo. E é continuar. E a gente vai estar junto com o Ministério Público Federal, em contato direto, e sabendo e tendo certeza que vocês estão atuando e atuando bem, porque nós sabemos, doutora Mariane, que a senhora é apaixonada no seu ofício. E pessoas que são apaixonadas no próprio ofício fazem. Né? E eu te parabenizo muito por tudo que a senhora tem feito por nós nesses últimos tempos. Eu agradeço. Eu também atuo na área da educação. E uma outra meta nossa é também de conseguir na área da educação também esse apoio, essa inclusão dessa criança. Isso é um assunto para uma outra live, mas a gente sabe que... E para o nosso grupo de trabalho. Que uma formação de uma criança, ela não se dá só na assistência médica. Ela é global. É preciso que toda a família aprenda sobre essas terapias, que isso seja exercitado dentro de casa, na escola, que o diretor da escola tenha essa consciência também de contratar, né, um profissional pedagógico qualificado em terapias comportamentais para ele poder fazer esse apoio na escola também, de incluir essa criança e também que depois a gente consiga aí, inserir no mercado de trabalho esses jovens e esses adultos. Ou seja, tem muita coisa para se fazer, a luta continua e a gente está junto aí nessa luta. Muito obrigada pela oportunidade de fala, parabéns pelo trabalho brilhante, Tatiana, que você faz. Eu sei que você é mãe de uma linda criança autista, acompanho o Theo nas redes sociais e que sorte que você e a Viviane e tantas outras mães têm de terem mães assim que entenderam a importância de abraçar essa luta, de se aperfeiçoar e serem as melhores mães possíveis. Parabéns. Obrigada, doutora. E eu espero, pessoal, eu espero o seguinte, que a gente esteja aqui nesses dias agora falando dessa inserção no rol, dessa ampliação do rol da ANS, que logo, logo isso já seja um assunto já acabado, não tenhamos mais problemas com isso, para a gente poder brigar, sabe pelo quê, doutora? Nas próximas lives, qualidade na prestação de serviço, tá bom? Muito obrigada, gente, beijo para todo mundo, doutora Mariane, beijo no coração, gente, tchau, tchau, obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.